I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bem-vindos ao Império das Aspas. Hoje não será de livros que havemos de falar, ainda que a pessoa em questão seja um escritor, além de outras coisas. Será, em princípio, mais curto que o habitual, dado que daqui a nada tem algo inadiável. Havemos de falar porque aquilo que eu tenho de fazer é do foro literário e é algo imperdível, é sobre Camões. Provavelmente apontarei durante esse encontro literário e hei de trazer qualquer coisa dessas horas. Aquilo que me traz cá é o documentário do Oliver Sacks, alguém que eu respeito muito literariamente. A nível científico não tenho capacidade, ou pelo menos aquela capacidade aguda para perceber onde é que o erro começa e acaba. Seja como for, o Oliver Sacks é o último espécime de algo que era mais ou menos comum, com muitas aspas. Nada é comum quando pensamos nestas figuras. Estou a pensar em figuras como Darwin, Freud, alguém que se devotava muito à observação. Dessa afincada observação partia para os estudos e afinando, e era sempre esta aliança entre a observação, observar mais. Aquilo que o James Wood disse num dos livros que saiu agora pela Ziggurat, um olhar empenhado. Este olhar empenhado era a base para depois o que seguia, seja para Freud, seja para Darwin. Oliver Sacks foi um homem da fronteira. Ele inicialmente, pensando nos livros, seria um homem do século XIX. Fizeram-lhe essa crítica muitas vezes. A ciência estava a caminhar para o bem e para o mal, para o lado estatístico. E os números desumanizam os casos e põem tudo no mesmo bolo. Oliver Sacks pertencia à escola de Freud, de Darwin. A observação era tudo, ou pelo menos um grande início. Análise, colhia os dados, voltava a observar, batia bolas sempre com a observação. E isso foi o que lhe custou, inicialmente, uma espécie de desdém dos pares. Ele obteve, primeiramente, o reconhecimento na literatura e só mais tarde na ciência. Talvez o melhor documentário que eu vi este ano, e um dos melhores documentários que eu vi. É claro que posso estar a ser parcial, dado que a figura de Oliver Sacks me diz muito, gosto muito dos livros dele. Comecei a lê-lo pelo O Homem Confundiu a Mulher com o Chapéu. Já li outros, os últimos, acho que é O Rio da Consciência, um livro muito bom, literariamente falando, impecável. Há um grande parentesco entre ele e Freud, é inegável. A vida dele interessa-me, e só me interessa porque eu me interesso por ele. Eu vou tentar esmiuçar esta frase com ares de redundância. Poucas vezes me abalanço para o lado biográfico da pessoa em questão. É preciso haver um compromisso, ter adentrado tanto, vamos para aí. E no caso dele, explicitem muito aquilo que se foi tornando ou aquilo que nos é exibido, pois um objeto biográfico, seja ele um livro ou um documentário, mostra aquilo que mostra. Há uma tendência para mitificar ou para desmistificar, mas isto segundo um guião. Segundo, naquele caso, o documentário acho que foi feito em vida, ou quase todo feito em vida, e isso tem as suas valias e tem outras coisas que os magam. Como, acho que é o Rui Castro, o maior biógrafo da nossa língua, diz qualquer coisa como a biografia a sério é sempre uma biografia não autorizada. E este documentário parece-me extensível ao domínio do documentário, pelo menos o documentário biográfico. Se queremos ir fundo na biografia, temos de arranjar forma de saltar do autorizado. Caso contrário, é só uma versão estilizada, fazendo com que essa personagem se exalte. A não ser, porque também há, ainda que seja mais raro, os legatários da obra, ou do trabalho, ou daquilo que ficou de certa personagem importante, que é o centro do documentário, querem se vingar do desdém dessa personagem. E então reúnem coisas que não fazem muito sentido. Pode haver esse lado.
Às vezes coisas mesquinhas. Por exemplo, um poeta que era homossexual e foi mais ou menos reprimido durante a sua vida, no final da vida escancarou esse lado e depois os familiares que ficam, ele já está morto. É o lado chato do morto, não consegue contrapor. Às vezes o que ele deixa a nível de contraditório é a obra, mas como nós estamos num tempo em que ninguém vê nada, seja livros, seja o que for, é fácil impor essas contrafações. Pode haver esse lado de vingança póstuma dos familiares, o que só revela uma certa pequenez e o medo de se medir com essa pessoa, o fulcro do documentário ou o fulcro de um filme, ou seja do que for, em vida. O gajo era tão grande que em vida só a ideia de nos confrontarmos com ele era aterrorizante. Mas esquecendo isso, o documentário começa logo com algumas perguntas que me parecem simples por um lado, mas podiam ser bons inícios de conversa. E se por um lado eu fico triste porque é quase impossível começar uma conversa hoje em dia segundo estas perguntas, por outro, se fosse, as conversas iam muito longe. E aquilo que o Oliver Sacks fez fica expresso em alguns livros, sobretudo aqueles em que é muito à base de casos clínicos, mais uma vez vem na piugada do Freud, só com um nível de proximidade, e é uma proximidade que não é fingida. Ele investiu tempo, investiu o coração, investiu as tripas e vamos estabelecer essa relação. E quando uma relação se estabelece verdadeiramente, há qualquer coisa de mágico que desponta. Às vezes sinto-me desolado, nem me balançando para aí, para estas conquistas a Oliver Sacks, em que ele resgata pessoas de um sítio em que já ninguém acreditava. Pensando em situações do cotidiano, em que se inicia uma conversa, seja por que razão for, até por um podcast, e tínhamos todos a ganhar se baixássemos as armas, começássemos com perguntas fundamentais como estas, de olhar para dentro das pessoas. Há um receio, se calhar eu também, se calhar não mesmo, eu receio se calhar olhar para dentro de mim, porque aquilo que eu posso encontrar pode desmontar algumas das certezas que eu possa ter. A pergunta que o Oliver Sacks fazia a ele próprio e depois fazia aos outros, operando nessa frase, nessa pergunta, algumas metamorfoses: quem sou eu? Se nós baixássemos as armas e tentássemos responder dentro das nossas possibilidades a esta pergunta, as conversas seriam espantosas. O início da conversa seria o rastilho de pólvora após o qual haveria uma tonação de algo muito verdadeiro. Fugimos a estas perguntas. O quem sou eu? Porque sinto estas coisas que sinto. Também nos afastamos, e ainda mais hoje com o arsenal desta quinquilharia da terapia. Falo de alguma da terapia, não de toda. Afasta-nos de irmos ao cerne destas perguntas. A variante da outra, porque sinto estas coisas, é porque é que eu não sinto o que as pessoas sentem. E não é que consigamos alcançar a verdade suprema acerca destas perguntas, mas só o facto de nos atirarmos para tentarmos responder a isto já é o princípio de qualquer coisa. Não alcançando realmente, seja o que for, este caminho, o que diz é: eu tenho de saber mais, muito mais. É um interesse científico, não do lado do frio do termo. Eu quero estar aqui porque não há outro sítio onde eu possa saber mais. A atenção do Oliver Sacks libertava as pessoas. E estamos a falar de pessoas que estavam em situações de derrota suprema, estavam debilitadas fisicamente e mentalmente. A atenção que ele punha em cada pessoa, e isto pode ser um lugar comum, mas tratava a pessoa como pessoa, custe o que custasse, e se libertava as pessoas. Era como se fosse um quebra-feitiço da demência. E ele conseguiu coisas onde as pessoas na altura, estou a pensar nos pares dele, não acreditaram. É provavelmente um dos últimos espécimes desta casta de observadores, alguns mais bem intencionados, outros menos bem intencionados. Aquilo que unia era esta atenção que era incessante. Eu estou aqui, continuo a estar aqui, até que se estabeleça qualquer coisa da ordem do impalpável. Eu tenho aqui muita coisa acerca do documentário do Oliver Sacks. Eu não sei se continuo, provavelmente este será apenas um apontamento inicial. Ele tinha algo de corajoso, nas diversas acessões da palavra corajoso. Ele via o que os outros não viam ou não queriam ver.
Isto porque tinha um olhar treinado, mas muito se devia à atenção. Pelo facto de persistir num sítio onde os outros fugiam à mínima oportunidade, o mundo daquelas pessoas debilitadas começava a escancarar-se. E ele começou a ver coisas que os outros eram incapazes de ver. E isso foi o início de qualquer coisa de único, como está registado, sei lá, no Despertares, o livro que melhor descreve isto. E havemos continuar no próximo episódio. Para fechar esta ideia, aconselho o documentário. Tenho aqui muito mais coisas para dizer. No próximo episódio havemos de seguir a biografia dele. A infância, por vezes, é apenas a semente da qual brotará aquilo que vamos ser eventualmente. E no caso dele, ainda que isso seja um facilitismo, ele foi muitas coisas. E o facto de não poder ter sido aquilo que podia ser em certas alturas, pensando na vida sexual dele, em que era homossexual, mas só se conseguiu libertar quase aos 40 anos, porque vivia numa altura em que ser homossexual era crime a vários níveis. O facto de ser denunciado podia deixar de ser médico para sempre. É como se essa parte, que é importante, tivesse sido amputada. E refugiou-se, e por várias vezes se refugiou. Inicialmente, ele teve uma infância complicada. Um dos irmãos era esquizofrénico. Provavelmente foi o episódio que fez com que ele fosse para o sítio que foi. E isto é o lado, eu não sei se é fascinante, se aterroriza. Os episódios realmente importantes na nossa vida são para aí 5 ou 6. E nós não dominamos esses episódios. Pode estar a virar da esquina. Ao virar da esquina há um corpo tombado, está morto, e o facto de contactar inesperadamente com um corpo morto faz com que vocês deem uma guinada na vossa vida, que vocês até... Eu agora sei para onde vou, este será o próximo passo, amanhã sei para onde vou, para a semana, tenho a minha vida planeada há 5 anos, acontece algo imprevisto, dou uma guinada, assim inesperado opera em vocês uma metamorfose, só mais tarde é que vão dar conta. E no caso do Oliver Sacks, aquilo custou-lhe muito, teve de lidar muito cedo com uma cena que eu acho que é uma espécie de professora das metamorfoses, dependendo da forma como lidamos com ela, que é impotência. Diante de um acontecimento ou de um conjunto de situações em que façamos o que fizermos, somos impotentes e não conseguimos arredar pé do território da impotência, é muito difícil. Estamos aqui no regime tautológico, todas as coisas são difíceis e a relação com ela é que depois faz com que possamos subir um degrau de consciência. E a forma que ele arranjou foi refugiar-se no quarto e criou um laboratório de química e foi como um louco. Estamos a pensar numa idade muito, muito recuada, criança, e foi a ciência que o salvou. E esta ideia está presente em muitas situações, macro e micro, no inferno. Pode ser um inferno partilhado, um inferno familiar, um inferno que diz respeito a apenas uma pessoa. Há sempre uma forma de nos escaparmos. Há várias histórias dos campos de concentração. Os judeus que melhor se conseguiram safar mentalmente foram aqueles que criaram uma espécie de mundo dentro do qual conseguiram gerar as suas ilusões. E o Oliver Sacks criou esse mundo, criou uma bolha onde esse mundo infernal de um irmão que era altamente imprevisível, era perigoso e fizesse o que fizesse, nada surtia efeito. E além disso, estava a ver dia para dia o efeito que isso tinha nos pais. Ele desde muito cedo viu esse desmoronar das expressões dos pais, essa impotência, era a impotência dele, mas era a impotência espelhada nos rostos dos pais. Isso fez com que a única saída é eu criar aqui um mundo, tenho de proteger um espaço seguro, e neste caso foi um laboratório onde se entregou de corpo e alma em idade muito precoce à ciência. Se criou uma espécie de ligação monástica com a ciência e isso fez com que se tornasse aquilo que se tornou mais tarde. A ligação com a literatura, a possibilidade desse mundo é agarrarmos a objetos, a ideias, e é isso é que nos salva. Às vezes a arte salva-nos, a ciência salva-nos, uma ideia salva-nos, uma obsessão salva-nos. Esse quase nada, imaginando-nos a todos como náufragos, é essa tabuazinha. Porque sem essa tabuazinha, aí certamente íamos ao fundo. E isso fez com que mais tarde isso fosse o vetor da vida do Sacks, com estudos em cima, com uma vida dedicada à ciência. O que é que eu posso fazer por estas pessoas que de alguma forma me fazem lembrar o meu irmão? E aproximar-me delas? E porque é que eu não sinto o que elas sentem?
posso-lhes dar, primeiramente, aquilo que lhes posso dar, que é atenção. Dar uma atenção que elas nunca tiveram e, em certas situações, isso abriu portas que os outros pensaram que estariam para sempre fechadas. Havemos de continuar no próximo episódio. Até ao próximo Império das Aspas. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never,